Bom, pessoal, vamos começar então. Todo mundo está conseguindo ouvir no meeting aí? Sim, 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 tô ouvindo. Sim, estamos Ok. ouvindo. A ideia hoje Como foi, aqui, velho? a ideia hoje aqui é falar um pouquinho sobre instalação e suporte na parte da manhã, né? Como é que a gente organizou o manual, como é que é esperado que o suporte, os consultores e os clientes trabalhem com essa documentação que a gente tem e como é esperado que vocês consigam fazer o troubleshooting de problemas e resolvam isso. E o que fazer também quando isso não é suficiente. E aí na parte da tarde a gente vai fazer algo mais voltado para o público mais técnico, desenvolvedores, de como desenvolver aplicações para o Foundation, quais as preocupações vocês têm que ter e como são as camadas do Foundation, por que as escolhas foram feitas assim. Tudo a gente vai pincelar um pouco de cada parte e aí a gente vai até mostrar alguns exemplos de configurações para rodar no Foundation. A qualquer momento vocês podem me interromper para fazer questionamentos. Até prefiro que não deixem para o final, porque acaba fugindo do contexto e vocês podem ficar com dúvidas depois. Então, a qualquer momento, levanta a mão aí ou só abre o áudio e pode falar. O áudio está aberto, tá? É, uma coisa que a gente fez no último treinamento que foi muito legal, a gente instalou um Foundation do zero num servidor limpo. Eu vou fazer isso aqui também. Inclusive, eu vou destruir o computador que eu tenho lá na Oracle ao vivo aqui, porque até dá uma noção de como é o trabalho da operação quando vai fazer isso, tá? Mas vamos lá. Opa. Eu ativei um modo de gravação, mas parece que ele não coloca a janela onde fala a tecla que eu estou fazendo na janela de gravação. Depois eu configuro isso direito. Deixa eu ver como é que está o compartilhamento da tela aqui. Tá, vocês conseguem ver meu browser aí. Foundation.5.com.br é onde fica o site oficial do Foundation. Como a gente ainda não criou uma página de dashboard para visualização do cliente, a gente abre a documentação direto. Acho que é algo bem efetivo para o momento. Esse aqui é o manual do Foundation, ele está organizado em tópicos sequenciais que introduz o que é o Foundation, por que ele existe. Em seguida tem os requisitos de sistema do que você precisa atentar para conseguir instalar com sucesso o Foundation. A gente tem melhorado os instaladores para ele reduzir essa preocupação com requisitos, mas como a gente dá suporte a várias distribuições Linux, acaba sendo acaba sendo mais difícil criar um instalador completo, porque Linux, cada distro tem suas particularidades, então a gente tenta listar cada um dos detalhes nessa página de requisitos. Tem a parte de instalação, onde você tem uma seção para downloads, onde tem todos os arquivos do Foundation. Aqui você pode fazer o download de partes individuais do Foundation ou do RPM, que tem dos pacotes completos, que tem todos os dados do Foundation de instalação. Tem uma parte específica para quem está migrando de versões anteriores do Foundation, especificamente da 1.3.4, que é uma versão que foi muito utilizada por muito tempo nos clientes. Acho que é provável que ainda exista algum cliente que use ela, então nós temos uma seção específica para como migrar do 1.3.4 para o 2.0. A gente chama de 2.0, mas a gente mudou a forma de versionamento, a gente vai falar sobre isso também. Aqui são os passos de instalação do Foundation mesmo, onde ele instala os passos de pré-requisito e instalação. Aqui a gente mais detalha os pré-requisitos, aqui a gente faz uma checagem e instalação dos pré-requisitos também. O comando de instalação do Foundation, se você estiver usando o RPM, é simplesmente esse aqui. A gente vai pincelar isso também. Depois de instalado o Foundation, você precisa falar alguns detalhes de como é a configuração. Por favor, se vocês não forem falar, mutem o microfone de vocês, porque dá eco aqui, acaba me confundindo um pouco. Tem alguns detalhes
de configuração que vocês precisam passar para o Foundation depois de instalado. Aqui a gente vai tratar nessa sessão, e depois que o Foundation está pronto para instalar, para iniciar, a gente tem aqui uma página explicando o que ele faz no Start. E se você estiver fazendo uma instalação mais avançada, aqui tem alguns tópicos que te ajudam a entender o que precisa ser feito. Aqui é específico para HTTPS, a gente vai pincelar isso, mas é algo que realmente existe por requisito de alguns clientes. Mas quando você pensa em corporações, HTTPS normalmente é feito por uma camada adicional de Apache, a gente vai falar sobre isso também. Aqui são configurações e documentação específica por módulos do Foundation. No caso aqui nós só temos do Accounts, que é um módulo que exige algumas particularidades de configuração quando você, por exemplo, vai utilizar o LDAP. Então aqui explica como que você faz as configurações. Release Notes é uma página que a gente centraliza tudo que foi feito de inovação ou correção ou bug fix nas releases que foram lançadas do Foundation. A gente sempre coloca aqui nessa página. Command Line é uma página onde você consegue visualizar detalhes sobre a linha de comando que gerencia o Foundation quando você está no terminal. Troubleshooting é uma página onde você consegue verificar os problemas. É tipo uma FAQ, onde você tem reportado os problemas de instalação e ações para resolver esses problemas. Uma página para você desinstalar o Foundation, caso necessário. E essa seção aqui é mais específica para desenvolvedores. Essa seção a gente vai falar mais na parte da tarde. É uma opção do menu onde instrui os desenvolvedores como trabalhar com Foundation, desde configuração de ambiente de desenvolvimento, como eles devem desenvolver para multitenancy e alguns exemplos de configuração e algumas dicas de desenvolvimento que eles podem utilizar. Esse PDF format é todo esse manual em formato PDF. Se você clicar aqui, ele já tem isso gerado dinamicamente. Quando foi feita a última release, ele gera novamente isso aqui. Então, nesse manual você tem exatamente as páginas do Foundation que estão reportadas aqui. E aqui a gente tem as seções de aplicações externas que a gente utiliza no Foundation. E esse Other Version são as versões anteriores do Foundation. Se você quiser instalar uma versão que não é a última, você pode utilizar essa versão. Aqui nós temos a 1.3.4, que foi a versão anterior à release atual, que é incompatível com as versões atuais e era utilizada até meados do ano passado, na verdade até o final do ano passado, esse ano que a gente lançou essa versão com um novo padrão de versionamento, 20 ano, mês e dia, né? Que a gente começou a partir do Foundation 2, a gente reconstruiu o padrão de versionamento para simplificar isso. Então hoje a gente consegue olhar e saber quando que a versão foi lançada, né? O padrão aqui é ano, mês e dia. Então eu sei que essa última versão foi lançada 20.04.01, essa última da outra versão, né? Na versão atual, se eu olhar aqui, eu tenho que é a 20.06.12, foi a última versão que foi lançada. Às vezes tem algumas versões que a gente não coloca aqui porque foi encontrado um bug fix crítico e não é recomendado que utilize ela. Então a gente deixa a versão, por exemplo, teve a 20.06.01, se eu não me engano. Aí depois da 20.06.01 a gente encontrou um bug fix, corrigiu na 20.06.12, e aí a gente preferiu não deixar a Other Version aqui justamente para impedir que alguém use ela por equívoco. A recomendação é que a gente sempre utilize a última versão, que é essa que abre sem versão aqui. Quando você abre direto o Foundation, essa é a última versão. E a gente pretende no futuro ter auto-update. Aí tem uma série de complicações com relação ao auto-update, e a gente pode conversar sobre isso depois também. Então essa é a forma que está organizado o manual. Baseado nisso, a gente vai repassar esses tópicos instalando um Foundation e depois analisar como é que seriam problemas que podem acontecer na distribuição que a gente vai instalar, que é a Oracle Linux, baseado na cloud da OCI que a gente utiliza. A gente já sabe que tem um probleminha que o instalador ainda não resolve automaticamente. Então tem aqui no troubleshooting, lá no rodapé tem um probleminha quando não roda o Oracle, não roda o container dentro do Oracle Linux. E aí aqui tem o que precisa ser feito. A gente vai executar esse comando lá para ter sucesso na instalação. Então vamos lá. Essa primeira página ela é só realmente uma introdução do que é o Foundation.
né, que problema que ele resolve. E antes de prosseguir, eu queria perguntar: alguém tem dúvida ou não tem visão clara do que seria o Foundation? Se necessário, eu aprofundo essa parte. Só preciso saber se alguém realmente não entende completamente o Foundation, que problema que ele está resolvendo. Ok, só para ter certeza que todo mundo está na mesma página, o Foundation é simplesmente uma aplicação que tenta consolidar padrões e receitas para você ter soluções de requisitos não funcionais, né? Que é tudo aquilo que você precisa atrás das cortinas para que o sistema resolva o problema do cliente. Então, o Foundation vem para resolver isso, né? Em vez de você usar um servidor de aplicação, ter um gestor de disco, de containers, de monitoramento, o Foundation vem tentar centralizar e resolver isso em uma plataforma única. Existem inúmeras coisas no mercado que tentam fazer isso, e acaba você tendo opções demais. E se a gente não utilizar uma forma de centralizar isso, o nosso desenvolvimento fica muito variado e fica difícil de dar manutenção. O suporte vai ter dificuldade de atender o cliente e ter solução para cada cenário que cada produto pode oferecer. Então o Foundation vem tentar simplificar a vida dos desenvolvedores, estabelecendo alguns padrões que dão uma liberdade para eles escolherem suas próprias tecnologias e padrão de desenvolvimento sem fugir a um padrão de instalação e configuração. É lógico que às vezes a gente tem alguns limites que a gente tem que colocar nessa liberdade, como por exemplo a forma de trabalhar com multitenancy, mas mesmo isso pode ser flexível se a gente conseguir conversar e chegar a um consenso sobre a necessidade de vocês. Além disso, na parte de instalação, a gente provê um padrão para que os clientes, consultores e o suporte consigam instalar isso nos ambientes on-premise e cloud de maneira simplificada, e a instalação dos produtos sejam usando um padrão. Você sempre vai ser um padrãozinho de drag and drop dentro da interface do Foundation. Você vai ter a opção de fazer via linha de comando ou script, mas a ideia é que você tenha um padrão para instalar qualquer produto. Ainda tem coisas que a gente precisa ver no backlog futuro, como a forma de centralizar o licenciamento. Isso é uma das coisas que essa semana mesmo, e a semana passada e essa semana já puxaram nesse tópico. É algo que a gente vai ter que priorizar em breve. Mas a gente já tem muitas coisas que ele resolve e ele ajuda no desenvolvimento. Deixa eu abrir uma conexão aqui. Pior que eu não estava com SSH aberto, eu vou ter que abrir. Um minuto, pessoal. Tem que pegar qual que é o nome do servidor que eu estava usando para treinamento. Olha, eu tô fora da VPN, vai demorar um pouquinho para eu conectar aqui, só um minuto. Recursos das plataformas gráficas que você consegue, que você tem memory leaks, então você pode causar problemas na gestão de memória, e a gente recomenda que vocês não, que os clientes onde tem instalado o Foundation, o servidor onde tem instalado o Foundation não tenha o servidor X ligado, para você não ter risco de ter outra ferramenta, outro utilitário, outro processo comendo a memória e deixando os recursos do Foundation sem recursos, né? Sem memória disponível. E aqui é mais um aviso: se você colocar outra coisa no servidor, você é responsável por gerenciar a memória adicional, obviamente. Mas isso aqui é só um texto explicando os requisitos, por que eles existem, e aí a gente tem aí a parte de instalação do Foundation. Aqui na parte de instalação, essa página aqui você pode baixar tudo relacionado ao Foundation, como eu já falei antes. Aqui tem um comando que pede para vocês checar o MD5-SAN. Aí as pessoas falam: mas MD5-SAN não é seguro. Tá, mas MD5-SAN ele é seguro para você saber se um download está corrompido. Ele pode não ser o mais seguro para você armazenar senhas com digest no banco, com MD no banco.
mas aí seria recomendável um SHA-1. Mas para você verificar se um arquivo foi corrompido, você tendo o tamanho do arquivo, você não vai ter problemas de verificar com o MD5-SAN. É um comando bem fácil de encontrar em qualquer distro. Quem não conhece o MD5-SAN, MD5 é um cálculo, um algoritmo implementado que pega um conjunto de bytes e gera um texto que é sempre único para aquele conjunto de bytes. Então, isso serve para você validar se um arquivo está corrompido ou não. E em todos os downloads do Foundation a gente coloca aqui MD5-SAN. Por que isso é útil? Porque se eu baixar um arquivo, digamos aqui, vou pegar esse command line do Foundation, copy link location, vou fazer um wget nele aqui. Pronto, agora eu tenho o Foundation command line. Agora, como é que eu sei se esse download foi feito de maneira íntegra? Eu posso olhar os bytes dele aqui, mas quem me garante que não foi manipulado de alguma forma, que não foi alterado, que a versão é a versão que eu estou vendo aqui nesse site, nessa documentação? O MD5-SAN me garante isso. A documentação foi gerada e o binário do Foundation gera esse código. Então, se eu fizer MD5-SAN, se o download não está corrompido, se a versão não foi adulterada, o código tem que ser exatamente o mesmo que está aqui. Então aqui é o 0045 no final 06C1. Então o código é o mesmo. Se qualquer pessoa editou o binário do Foundation, compilou novamente, fez qualquer coisa, por exemplo, aqui vou trocar. Então agora é um arquivo corrompido, ele não serve mais para nada. Se eu tentar executar ele, ele vai falar que não pode executar o binário porque é um arquivo corrompido. Se eu fizer um MD5-SAN nele, perceba que o código que tinha dado antes aqui é totalmente diferente do código que está aqui. Então isso é importante, é um conceito importante que a gente cita, porque aqui às vezes esse arquivo especificamente ele é curto, ele é pequeno, mas tem arquivos aqui que são muito grandes. Por exemplo, esse cara aqui tem 1 GB, é quase 1.1 GB quase. Então a gente, quando baixa esse arquivo RPM, é bom validar ele para ver se não corrompeu, se você não perdeu o pacote durante a transmissão. É importante ter essa validação. Nossa, Oi. eu não sei se é geral, estou vendo algumas pessoas reclamando no grupo que a gente tem aqui, mas, por exemplo, eu não estou conseguindo visualizar a tua tela. Aí Você é mais tá um conseguindo ponto de visualizar? atenção. Não, é mais um ponto de atenção, assim, às vezes se for algo que você precisa realmente mostrar o visual, eu acho que tem algumas pessoas que não estão conseguindo visualizar. Quem não estiver conseguindo visualizar, aperta F5 aí, por favor. E aí me diga se vocês conseguiram voltar ao normal agora. Aqui eu consegui. Porque como tem muita gente no Jitsi, eu acho que de repente eu tenho que expandir nosso servidor do Jitsi lá para ele suportar tantas pessoas compartilhando, acessando o compartilhamento ao mesmo tempo, tá? Agora todo mundo está conseguindo ver? Alguém não está conseguindo ver minha tela? Eu estou aqui na página de downloads, rolando para cima e para baixo, só para vocês verem que está atualizando. Por enquanto, sim. Ok. Então, quando vocês perceberem que deu alguma congelada, eu vou tentar falar aqui que eu estou compartilhando e trocando para vocês ficarem atentos aí, para não ficarem congelados. Já percebi que algumas vezes congela o compartilhamento, ou às vezes tem um delay alto também. Mas vamos lá. Então, eu estava falando do MD5, só explicando para quem não conhece esse conceito de validação. Tá? No caso aqui, eu fiz a transferência do Foundation. Eu vou remover esse arquivo que eu transferi aqui, Foundation. E aí, tem duas formas, na verdade tem algumas formas de instalar o Foundation. Para clientes, a gente sempre recomenda que instale pelo RPM Full. Tá? E para desenvolvedores tem a opção de vocês, se você já tiver o Docker instalado, vocês podem simplesmente baixar o client e rodar o Foundation. Lógico que aí tem algumas premissas que a gente tem que conversar sobre isso, seria mais legal falar nisso à tarde. Tá? Pensando em fluxo de instalação do Foundation e de configuração que o cliente vai fazer, o que é recomendado é que utilize os arquivos RPM. Mas como ele é um arquivo modular, como é uma plataforma modular, é possível você instalar ele totalmente sem utilizar o RPM. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, nós temos 4 arquivos RPMs. Aí você pergunta, mas eu uso o Ubuntu, como é que eu faço com o Ubuntu? Aí com o Ubuntu você pega o Alien, pega um arquivo desse aqui, faz o Alien em cima dele e instala o seu Deb gerado. Tá?
funciona também. Mas isso, eu acho que nós não temos nenhum cliente com Ubuntu utilizando Foundation. Quando, se necessário, a gente pode fazer esse alien e mandar o arquivo para ele. O certo é eu colocar aqui, eu acho que na próxima distro eu já coloco o Debian aqui também, na próxima versão. Aí nós temos 4. O que são 4? São 2 para cada distribuição, para cada linha de distribuição. Qual é a linha? SLES é o SUSE, tá? E o CentOS é a linha do Red Hat, né? O CentOS é uma versão mais aberta do Red Hat. O Red Hat ele é fechado para corporações, e aí tem o CentOS, que é o mesmo Red Hat, é o que vai sair no Red Hat, né? É o community do Red Hat. Então, tudo que é Red Hat vai usar o CentOS. Red Hat usa o CentOS vai usar o CentOS, e o Oracle Linux, por exemplo, que é baseado em Red Hat, vai usar o CentOS. Tudo que é baseado em Red Hat vai usar o CentOS. Aí você fala, tá, mas por que tem 2? Tem 2 porque tem apenas o binário do Foundation e com arquivos de configurações, são 57 megas, tá? E o outro tem 1 GB. Um é o Lite, o outro é o Full. No Lite, os scripts são otimizados para baixar da internet tudo que precisa para rodar o Foundation. Então, em tese, o cliente vai baixar isso aqui, executar, e o cliente precisa ter acesso à internet. O Full não. O Full ele vai instalar tudo. Ele considera que o cliente não tem acesso à internet. Isso aqui é muito comum acontecer, o cliente não ter acesso à internet, e na verdade é o que a gente recomenda. Nesse momento, todo mundo utilizar o Full. Porque o que acontece? O Lite depende do registry. E a gente deve estar lançando, provavelmente semana que vem, uma versão com um registry autenticado, mas o registry que está sendo utilizado atualmente do Foundation está bloqueado para acesso externo. Tá? Então, só funciona, esse cara aqui só vai funcionar se você estiver conectado na VPN da Syncro. Tá? E esse cara aqui, qualquer cliente consegue baixar e instalar. Perfeito? Vamos seguindo aqui. A gente tem... Eu vou pegar esse cara aqui, copy link location, e aqui no nosso servidor eu vou fazer um wget baixando o RPM. Por mais que é 1 GB, mas como a gente está falando de OCI para OCI, vai ser bem rapidinho. 15 segundinhos isso vai estar concluído. Vocês estão vendo o barra de progresso aí? Alguém está com a tela congelada? Se tiver, por favor, aperta F5. Se começar a ficar muito instável, a gente procura uma outra ferramenta para fazer esse compartilhamento. Eu estou vendo aqui, viu? Ok, então se a gente olhar aqui, nós temos um arquivo. Vamos verificar se ele está íntegro, né? Então ele está falando para mim que o MD5 dele é esse. A gente pode fazer aqui um Ctrl F. Opa, bateu, está aqui. Então eu sei que os bytes desse arquivo são exatamente o que a Syncro espera que seja. Que foi feito o upload nessa revisão 20.06.12 gera esses bytes, e o que eu fiz download gera esses bytes. Não houve corrupção do download, eu tenho um download íntegro aqui. Aí tá bom, como é que eu faço então a instalação do Foundation? Percebe que aqui não tem nada, é um servidor novo, eu não tenho Docker, não tenho nada. Então como é que eu instalo o Foundation? Não tem Foundation, não tem Docker, não tem nada. Vou fazer, aí vamos seguir o manual. Na verdade é um comando simples, mas vamos seguir o manual. Aqui fala do script de migração. Isso se o cliente já tiver um 3.4, é só você baixar esse script aqui, que é um shell script, vocês podem ver aí embaixo. Tá? E esse shell script, ele já faz inclusive a instalação do RPM. Essa página aqui, Migrations from 134, ele faz todo esse treinamento de como resolver essa instalação. E aqui são módulos quando você está instalando manualmente. Quando você usa o RPM Full, esse cara aqui que a gente utilizou, você não precisa se preocupar com baixar esses módulos. Ele já vai junto com o pacote Full. Quando você está fazendo instalação manual ou quando você quer atualizar parcialmente o Foundation, você tem a opção de utilizar o download desses pacotes. Aqui é só clicar e baixar lá. No mesmo padrão, tem a data de modificação, o tamanho dele, o que ele faz, versão e o MD5. Tá? Todos têm o Full e o ponto módulo também, que é o mesmo conceito. O Full é para quando não tem acesso à internet ou quando está externo à rede da Syncro. E o ponto módulo é interno para a Syncro. No futuro, o ponto módulo vai servir para clientes também, assim que a gente liberar a versão do nosso registro autenticado. Isso é um assunto que a gente vai tratar à tarde.
Agora, depois de você ter feito o download, como a gente já fez, a parte desse script aqui, eu vou só passar por cima porque a gente não vai fazer a atualização do 1.3.4. Ele realmente ele só fala o que o script vai fazer, os passos que o script executa. Que primeiro ele precisa ter o root, ele vai fazer um backup, e aí depois disso ele vai fazer algumas perguntas para você. E para executar ele é só fazer isso, um bash, o nome do script. Ele vai pedir o nome de onde está o RPM que você fez o download, que é o RPM full. E aqui ele já começa a mostrar a tela de configuração do Foundation depois, então aí já está instalado. Uma dica aqui quando você estiver fazendo o script de migração, que a gente já teve problema, é que alguns clientes executam esse script sem parar o Foundation. A gente vai adicionar isso no manual na próxima release, essa dica de pare o Foundation antes de executar o script de migração. O script de migração atualiza o Foundation, mas não para o que estiver rodando antes. Então, pode ser que você acabe vendo duas versões do Foundation rodando em paralelo, pode trazer algumas confusões. Então, antes de iniciar o script, dá um Foundation de stop na versão anterior e aí você pode executar o script. E aqui finalmente a instalação do Foundation, onde a gente coloca a mão na massa. Aqui a gente repassa as premissas, mas na parte prática delas. Aqui fala as plataformas suportadas. Na verdade a Cláudia aqui está faltando falar que a gente suporta o Oracle Linux, a OCI. Mas como a gente suporta só internamente, não faz muita diferença também colocar aqui. Aqui a gente redireciona para a página de requisitos para garantir que vocês entenderam os requisitos. A gente explica como é que funciona o armazenamento do Foundation, tá? Que é na pasta System, como eu falei, você tem um path do Foundation e aí você tem a pasta System, e aí nessa pasta System que você tem todos os dados do Foundation. E na configuração você consegue trocar isso. A gente pede para você fazer o Foundation down antes de fazer o remove do Foundation, caso você esteja instalando a versão mais nova, para evitar conflitos. Tudo isso aqui é só dicas e avisos antes de a gente começar mesmo a executar. A gente tem uma dica aqui para versões anteriores a 1.3.0. Tem que fazer, que a gente recomenda fazer backup desses caras antes de fazer qualquer alteração, para você não perder nada. Por exemplo, aqui tem o config do Foundation. Isso aqui é importante quando você está migrando, porque às vezes a pessoa migra e aí, qual que era os dados de conexão com o banco, qual que era o dado de conexão do LDAP, a pessoa já perdeu, não tem a senha lá e tem dificuldade de encontrar ou de conseguir esses dados. Está nesse arquivo na versão anterior, na versão 1.3.0, fica nesse arquivo Foundation Config YAML. Então você pode salvar esse arquivo e aí você vai ter esses dados de configuração fácil à mão quando você estiver configurando o Foundation 2.0. Então aqui é uma dica para vocês guardarem isso na hora de fazer a configuração do novo Foundation, antes de executar o script de migração, de remover a versão anterior. Para instalar o Foundation, aí a gente fala aqui distro a distro, né? E uma dica aqui é, quando você estiver passando detalhes dessa documentação para o cliente, você pode clicar nesse link, nesse ícone, e aí você vai ter um link permanente, e aí você pode simplesmente copiar esse link. Quando você abrir uma nova aba, você pode colar, ele vai abrir exatamente naquele tópico, tá? Então é um recurso do MKDocs para você simplificar o compartilhamento de tópicos com o cliente. A gente não está utilizando Red Hat, apesar que o Oracle Linux é uma distro baseada em Red Hat, tá? Tem um tópico específico para ele, vamos direto nele. Vamos só repassar aqui o que ele faz, tá? Ele instala os pacotes dependentes do Red Hat. E aí ele fala que você tem que baixar o download do RPM, que a gente já fez, e instalar ele em um install. É basicamente a mesma coisa que você faz em todas as distros baseadas em um. Vamos direto no CentOS é a mesma coisa. Só tem alguns pacotes que não precisa instalar aqui, porque depende dos pré-requisitos que já vem instalados, né? Por exemplo, no Red Hat você precisa ativar o Extras, no CentOS você não precisa.
o Ubuntu precisa de instalar essas duas bibliotecas. Na verdade, essas duas bibliotecas. No caso do LTS, inclusive o Journal Zero. E o Oracle Linux finalmente. Você pode ver que a gente estava categorizado por tipo de distro, né? Esse era o tópico. Então você tem aqui do lado um menuzinho. Eu quero ir direto no Oracle Linux. É só clicar aqui, vai direto no Oracle Linux. E ele fala, cara, instala os pacotes requeridos. Então vamos pegar aqui esse pacote requerido do Oracle Linux. Vamos instalar. Perceba que eu estou no computador Foundation Treinamento 2. Vou sair daqui. Terminando a instalação. É a primeira vez que esse computador está fazendo um install, então ele acaba demorando um pouco mais mesmo. Ele estava atualizando os repositórios de pacote, vou dar um yes aqui. Pronto, instalou. Aí ele fala aqui, ó, Foundation depende do C-Linux para prover um mecanismo de policies do Linux. No caso de ter instalado, você tem que baixar ele do repositório Oracle. Vamos fazer de conta que o cara instalou sem prestar atenção nesse pré-requisito. Não vamos nem olhar se ele está instalado. Você pode olhar se está instalado com o i1 mesmo. E aí você teria que fazer esse i1 install aqui. Vamos simular que o cara só passou direto e mandou instalar o Foundation, que é esse i1 install do RPM. Do arquivo RPM, que é esse sincro aqui. Então, i1 install. Você precisa ser root, beleza, vamos ser root, sudo. É uma instalação padrão RPM, então você pode olhar o que ele olha as dependências aqui. Vai ser instalado, ele falou que depende do container C-Linux. Então ele já está instalando o container C-Linux aqui. Em tese, se você tiver com o repositório ativo, como é o caso do Oracle Linux, você nem tem que se preocupar com isso, vamos ver. Mas esse passo anterior aqui também não seria problema você executar, que é exatamente o que ele está buscando. E o container C-Linux está aqui, é uma versão mais nova, mas não tem problema, o importante é que exista a versão instalada. Essa versão aqui instalaria a versão 2.28, ele está instalando a 2.107, não é problema, ele funciona com as duas. Na verdade, agora olhando, eu tenho até que atualizar a documentação, que essa versão antes era um pouco mais complicado, agora já vem automático, nem precisaria dessa instrução aqui. Podemos simplificar o manual na próxima versão. Mas se executar não tem nenhum problema, ele só vai instalar uma dependência que ele vai precisar no próximo pacote. Pronto, em tese está instalado, fizemos uma instalação com sucesso aqui e agora vamos ver se roda. Em tese, para você rodar é só fazer um Foundation Up, mas antes disso você tem que fazer o Foundation Config. Então, digamos que você esqueceu e falou, Foundation Up. Primeiro que é um problema porque ele não achou o arquivo de configuração. Aí ele fala que o Foundation não foi configurado corretamente.
por favor, execute foundation config. Para executar o foundation config, você faz sudo foundation config. Na verdade, eu vou fazer como se estivesse errado, vou fazer só foundation config, sem ser root, e explicar para vocês alguns detalhes que são comuns nessa configuração, falhas comuns. Se você executar o foundation config sem ser root, ele vai tentar criar uma configuração, mas não vai permitir configurar um Docker Swarm. Por quê? Para configurar o Docker Swarm, você precisa de privilégios específicos para criar unidades de rede e alguns pontos de montagem, coisas que usuários comuns não conseguem fazer, só o root. Então, aí você pergunta, então, por que permite iniciar o script como usuário não root? Porque você pode estar usando esse comando como cliente para outras instalações em outros computadores. Tá? Então, ele é útil em algumas configurações avançadas para você se conectar em outros ambientes. Por isso você pode utilizar como não sendo root. Mas se você vir aqui e falar, beleza, eu quero criar um profile chamado default e eu quero sim para criar e eu quero que seja um Docker Swarm. Aí ele vai falar, cara, você não pode. Você tem que ser o root para executar o Docker Swarm. Você pode executar um outro tipo de configuração que não seja Swarm. À tarde a gente fala sobre isso. Para cliente, eles nunca vão utilizar essas opções. Então, você vai cair sempre nessa configuração. Então, tem que fazer um sudo foundation config. Select of profile. Por que existe essa opção aqui? Porque você pode criar múltiplas configurações para acessar múltiplos ambientes. Default é sempre o computador onde você está configurando o foundation, onde você está executando o foundation. Tá? Se você colocar outro nome, aí você tem que referenciar essa configuração quando você estiver tentando conectar, fazer login e tudo mais. No nosso caso, como a gente quer configurar o foundation neste computador, onde eu estou executando, que eu estou conectado via SSH, então é default. Simplesmente yes aqui, para criar uma nova configuração. E aí o orquestrador. O que é o orquestrador? Se você vai utilizar o Kubernetes, se você vai usar o Docker Swarm. Por enquanto, é os dois que a gente dá acesso. Se eu tentar qualquer coisa que não seja isso, ele fala, cara, você tem que falar ou Swarm ou Kubernetes. Essas são suas opções. O que você quer? Kubernetes a gente não suporta no on-premise, é um assunto um pouco mais avançado e as próximas versões serão mais robustas com relação a isso. Hoje a gente só dá suporte a ele na nossa própria cloud, tá? Então a gente não vai passar ele aqui. Vamos colocar Swarm. Qual que é o namespace? Vamos falar um pouquinho o que é o namespace antes de passar esse ponto aqui. Esse aqui é meu computador, tá? O CA275NT. Não estou conectado lá no Foundation treinamento. E aqui eu já tenho o Foundation instalado. Sudo su. Se eu entrar aqui em Foundation, que é onde eu tenho o Foundation instalado, você tem duas pastas, o Images e o System. Na pasta Images, eu tenho todas as pastas que o Docker criou, igualzinho quando tem lá no var lib docker. Tá? São praticamente as mesmas pastas, a diferença é que de repente um usa um sistema de arquivo diferente, algum detalhinho, mas a estrutura básica é a mesma. Tá? E aí você tem a pasta System. Na pasta System, a primeira subpasta que tem aqui é o namespace. É esse Foundation namespace. Tá? Então, por que existe isso? Porque, sei lá, eu posso ter um ambiente só no cliente e aí ele quer executar esse mesmo ambiente para desenvolvimento e para homologação. A gente não recomenda que seja usado para produção, mas tecnicamente ele até pode utilizar o mesmo ambiente para vários contextos. Então, qual que é o namespace? O namespace é a subpasta onde todos os dados do Foundation serão colocados. Então, digamos que você tem um ambiente para homologação. Aí você tem um time que homologou, fez deploy lá do Reinf XPTO, do GoWeb na versão, sei lá, 1. E aí você quer também homologar uma outra branch do GoWeb e aí você pode configurar um outro namespace no mesmo computador e fazer esse deploy dessa outra versão. Ele vai ter um ambiente totalmente isolado, sem
nenhuma influência das configurações do outro ambiente, nem de imagem, nem de versão, nem de nada. Mas uma restrição é que você só consegue rodar um ambiente de cada vez. Então, você quer rodar o ambiente default, você faz o foundation up, faz o foundation config, pega o namespace default e sobe o foundation. Eu quero rodar o namespace dev. Então você faz o foundation config de novo, troca esse namespace aqui para dev e aí você faz o foundation up. E ele vai rodar no ambiente dev. Então dá para você utilizar múltiplos ambientes com os dados. E quando você voltar para o ambiente default, ele vai estar com os dados que você configurou no default, tudo bonitinho, mas você não consegue rodar esses múltiplos ambientes em paralelo. Tá? Essa é uma restrição que você tem de divisão de namespace. E aí aqui dentro do namespace, se você olhar, você tem algumas pastas, tá? As pastas do Foundation, pasta do Reinf e pasta do Storage. Tá? Aqui é onde estão os armazenamentos de arquivos que você usa via S3, o protocolo MinIO, né? O Minio. E aqui os arquivos do Reinf e os arquivos do Foundation. Basicamente é assim que a gente distribui a organização de arquivos dentro do Foundation. Então eu vou deixar default. Você pode colocar qualquer nome aqui, lembrando que é esse nome da pasta que vai estar dentro da system. Server address. Isso aqui eu comentei no último treinamento, que é uma coisa que eu estou pensando sinceramente em remover da configuração do Foundation. É uma configuração muito avançada que eu nunca vi nenhum cliente utilizar. Essa configuração só causou mais configurações incorretas. O cliente vem aqui, troca aqui, colocando um IP nada a ver, e aí causa problemas. O que é isso aqui? Todo computador, quando você dá um IP addr show, que mostra as interfaces de redes, você tem um monte de interfaces de redes. Eu, por exemplo, aqui eu tenho a PPP0, que tem um IP. Eu tenho a Docker0, que tem outro IP. Eu tenho a Docker Bridge, tem outro IP. Se eu olhar aqui tem a Wi-Fi, deixa eu ver se minha Wi-Fi está ativa. Está aqui. A Wi-Fi está ativa e tem outro IP. Então, cada interface de rede tem uma configuração, e essa configuração, essa configuração ela varia de um computador para outro, e você pode ter múltiplas placas de rede. Então, por exemplo, digamos que tem um servidor de um cliente que tem uma rede mais complexa, e aí ele tem um time que trabalha numa subnet, outro time trabalha em outra subnet. Ele quer que o time A tenha acesso a esse servidor do Foundation, mas o time B não tenha. Então aí ele pode falar que só o time que chegar pela subnet desse IP que vai poder acessar o Foundation. Aí ele pode utilizar esse IP no lugar do server address. Então quem vem pela outra subnet não enxerga esse IP, enxerga o IP da outra subnet. Aí ele não vai conseguir acessar o Foundation. É um recurso interessante, mas realmente estamos repensando isso porque ele acaba trazendo mais problemas de configuração do que benefícios. Talvez tenha uma opção mais avançada para mudar isso. E por que aqui vem 0000 por default? Porque quando você coloca 0000, você está falando que o Foundation pode escutar todas as interfaces de rede. Quando o Foundation fizer um Foundation Up, qualquer interface de rede, qualquer IPv6 ou IPv4 que você tentar acessar, você vai abrir o Foundation. Ok? Então, o que a gente recomenda é sempre deixa 0000, a menos que você tenha uma rede muito complexa, que o administrador da rede saiba o que está fazendo e queira uma rede muito restrita, tá? Que é só quem chega para uma subnet específica que acesse. Então, é uma configuração que eu expliquei muito aqui, que é para deixar do jeito que está, default. Foundation Volume Driver. Volume Driver é a forma que o Docker junta os arquivos para criar discos dentro dos containers, discos virtuais. Então, se eu fizer um ls mode grep overlay, por exemplo, aqui eu acho que a UFS, isso. Aqui no meu computador eu uso a UFS no Ubuntu. Acho que a UFS é um módulo do kernel que faz discos baseado em junção de diretórios. Os discos virtuais baseados em junção de diretórios. E aí esses discos são usados com um Docker Volume. Então, todos esses discos aqui são pontos de montagem usando o módulo do kernel AUFS.
Nas instalações dos clientes, geralmente a gente usa overlay, mas é uma coisa que depende muito de quais módulos de discos virtuais que o Docker vai usar, que está instalado no Foundation, na distro onde o Foundation está executando. Então é uma coisa que a gente realmente deixa o default. Tá? A menos que você tenha um problema muito grave e que você queira instalar um módulo adicional e mudar o nome disso, deixa o default, não precisa digitar nada aqui que o Docker vai automaticamente detectar qual que é o melhor para ele. Volume Location. Aqui é onde você vai falar qual que é o lugar que o Foundation vai armazenar os dados. No meu caso aqui eu deixei em /Foundation mesmo. Aí você pode ver, tem lugares que você pode dar um df-t. Por exemplo, no meu computador eu tenho o /dados. E aqui você pode ver que o AUFS é o sistema de arquivos montado em alguns discos que tem container rodando no meu computador. Mas aqui tem um /dados. E ele fala, não, mas se eu tenho /dados, por que eu usei um /foundation? Se eu olhar o /foundation, é um link simbólico para o /dados. Ok? Então, você tem essa forma de fazer. De repente você pode criar um link simbólico do /foundation para onde você quer armazenar. Ou você pode simplesmente mudar o nome aqui para colocar /dados /foundation ou o ponto de montagem que o cliente oferecer. Aqui é importante você estar ciente que onde você colocar precisa ter espaço para tudo que o Foundation vai gerar. E as aplicações que estão dentro do Foundation vão gerar também. Então, por exemplo, o Go Web vai gerar 50 GB de dados. Onde você colocar esse ponto de montagem tem que ter esses 50 GB disponível. Aqui é importante a volumetria que você vai utilizar. Tá? Vamos passar. Próxima configuração. Tipo de storage. Local ou remote. O tipo de storage local é quando você olha, quando eu mostrei para vocês aqui no Foundation, dentro do System, cd /Foundation /System, Default, aí tem aqui Storage. Aqui onde são armazenados os arquivos que são enviados para o Foundation guardar. Tá? Quando você tem a sua aplicação, você às vezes precisa armazenar arquivos. E aí, no contexto de container, é muito importante que você não escreva no seu disco como se tivesse o armazenamento padrão de aplicativos monolitos antigamente, que você abria um arquivo via file open, escrevia nele e fazia o file close, e aí quando você quisesse você procurava no path no disco. Isso não é importante vocês não fazerem. Por quê? Porque quando você cria um container, ele cria um volume novo. Você até pode montar volumes compartilhados, mas isso é algo complicado de gerenciar e limitado. E quando a gente usa o protocolo S3 para armazenamento remoto de objetos, de arquivos como objetos via HTTP, você tem algo mais escalável. Tá? Na parte da tarde a gente vai explicar mais sobre S3, vantagens e desvantagens, quando utilizar, quando não utilizar. Mas aqui é onde vão ficar armazenados os arquivos quando você está usando um S3 local. S3 local a gente usa o Min.io ou Minio, que é um servidor que implementa o protocolo de armazenamento de arquivos do S3, igual a AWS definiu. A AWS criou um protocolo que é público, que é open source, que é o S3, e vários implementadores criaram as suas implementações do S3. O Min.io é o que a gente utiliza para ter um S3 on-premise. Então, se eu colocar local, quer dizer que eu estou usando um S3 on-premise. Ok? Se eu colocar remote, eu estou usando um S3 que está fora deste computador. Aí, se eu colocar remote, eu tenho que falar qual. Ele vai me pedir qual que é o URL, bucket, access key e secret key de conexão para esse servidor remoto do S3. Aí, se você realmente tiver um servidor remoto S3, você vai ter esses dados e aí você vai poder colocar aqui. No nosso caso, e na maioria dos casos do Foundation, você vai usar o local. Principalmente para ambiente de desenvolvimento, você sempre vai usar o local. Tá? Aí depois ele lista para você quais as interfaces de rede que você tem neste computador. Lembrando que aqui eu tinha listado
o deste computador, o CA275NT, e aqui eu estou listando o do computador que é o Foundation Treinamento 2. Então lá eu só tenho uma interface chamada NS3, o status dela está up e aqui tem o IP dela. E aí, se tivesse múltiplas, você poderia escolher agora qual é a interface que o Foundation deve usar como sua principal. No caso, como só tem uma, é só dar Enter. Custom Subnet é outra configuração avançada, assim como Server Address. Essa configuração aqui avançada ela é útil para quando você tem deixa eu fechar aqui. Quando você tem um ambiente mais complexo, onde você tem múltiplas subnets na rede do cliente, e pode ser que a subnet que o Docker crie, ela entre em conflito com outras subnets que o cliente tem. E aí nesse caso pode ser que você não consiga acessar o banco de dados, que está em outra subnet, que entrou em conflito com as subnets que o Docker criou. Então é uma configuração mais avançada, você só vai entrar nessa configuração se tiver problema na hora de subir o Foundation, na hora de conectar no banco de dados, alguma coisa, ou na hora do cliente conectar no Foundation. Pode ser que você tenha problema se o Docker não conseguiu identificar esse conflito, porque o Docker tenta identificar e selecionar uma rede que não tenha conflito, mas caso ele não conseguir conectar, criar uma rede sem conflito, você pode customizar isso aqui diretamente para esse ponto. Só uma pausa, são 10h23, daqui a 8 minutinhos, 10h30 a gente vai fazer uma pausa para a gente tomar um café e aí depois a gente volta, tá pessoal? Aí a gente tem aqui Foundation Ingress Subnet, porque o Foundation tem várias subnets. Você tem uma subnet para você criar um cluster interno do Foundation, tem uma subnet para você criar a rede interna onde os containers vão se conversar, tá? E tem a subnet onde eu vou expor, o que eu vou ficar escutando as conexões de entrada, é a Ingress. Essa é a subnet que eu estou perguntando aqui, qual que vai ser. É a mesma coisa do tópico anterior, você só vai entrar nisso se você tiver problema de configuração. E aí é um tópico mais complicado, porque você vai ter que entender muito bem como é que funciona o seu mapeamento de rede, você vai precisar de ter um profissional de redes junto com você para resolver esse problema se você tiver, porque não tem como o Foundation saber quais redes o cliente tem disponível, tá? O que precisa é que o cara fale, você pode usar a 10.1.3 na submáscara tal. Aí ele vai te dar essas informações, né? É o administrador de redes, é o responsável pela rede do cliente que vai te passar qual que é a rede que você pode utilizar. Mas em geral, o Docker tem vários mecanismos que evitam esses problemas, então é raro ter problemas desse tipo. Quando tem, você tem que envolver um profissional de redes para te ajudar. Ingress Gateway é a mesma coisa, caso você queira customizar qual que é o IP de entrada do Ingress do Foundation, é uma configuração avançada também, e geralmente você não precisa alterar, simplesmente dê Enter aqui. E aqui é a porta que o Foundation vai escutar para receber requisições. Ele vem por padrão na porta 80, tá? Para rodar na porta 80 o Foundation precisa, uma das requisitos para o Foundation rodar como root, porque o usuário comum não consegue usar a porta 80, até consegue, mas é uma configuração mais complicada. Aí você pode mudar para outra porta caso o cliente tenha alguma outra restrição. Caso a gente recomenda que seja feito um computador só para o Foundation, mas digamos que tenha um outro serviço que já está usando a porta 80, uma Apache rodando nesse computador, por exemplo. Aí você pode trocar para outra porta, 8080, qualquer outra porta aqui, com a condição que é essa porta que o Foundation vai estar escutando na web para você acessar. Então, se você colocar 8080, na hora que você digitar no browser, você vai ter que colocar 2.8080 nas URLs. Então, o 80 você não precisa fazer nada. TLS é o HTTPS. Se você colocar IES, ele vai te perguntar qual que é a sua PEN, qual que é o certificado que você vai utilizar. É uma coisa que a gente de verdade tem, porque alguns clientes exigem que tenha um recurso no sistema, mas é algo que não é nem muito recomendado, porque se você fizer isso, você vai colocar o certificado dentro do servidor do Foundation. O que é o problema disso? Não é nenhum problema de segurança, é um problema de administração. Tá? Porque quando você tem uma empresa que se preocupa com certificados, ela vai ter um servidor central
onde vai ter um time responsável por conectar nesse servidor e de tempo em tempo verificar a validade dos certificados e renovar esses certificados. Se você tem cada aplicação da sua empresa com um certificado diferente, em um local diferente, você tem muito mais trabalho para esse time que gerencia esses certificados. Então sim, você pode utilizar isso aqui, colocar yes e colocar quais os certificados aqui, ele vai te perguntar os dados do certificado, você coloca onde está o certificado e ele vai subir com HTTPS. Mas não é uma coisa muito prática. O ideal é que você tenha um Apache na frente, onde você centraliza e faz proxy para todos os seus servidores que têm HTTPS. Internamente você use sem criptografia, até mesmo que você tenha menos overhead de comunicação de rede interna. Tá? Você vai ter menos gasto, menos tráfego de rede desnecessário de criptografia, e o Apache vai gerenciar toda essa criptografia para você. O time que gerencia os certificados vai ter um ponto único para gerenciar. Então é uma coisa que realmente não é muito utilizada, e realmente quando alguém pergunta, fala, cara, tem recurso e funciona. Mas o ideal para qualquer time é que você gerencie o seu próprio certificado em um servidor centralizado. Se você fizer isso no Foundation, não vai estar centralizado. Você vai ter que ter isso para o Foundation. Qualquer outra aplicação você vai ter outro lugar para gerenciar isso. Então vamos deixar não, que é o que a gente sempre tem. Aí aqui, como a gente tem um servidor novo e a gente já falou que a gente vai ter um probleminha de troubleshooting que a gente vai ter que aplicar, a gente sabe que vai dar erro nessa configuração. Mas explicando esse último passo, ele já salvou a configuração, o default set está salvo, tá? Aplicou a configuração do profile e agora eles têm que buscar a base images. O que é esse base images? Deixa eu abrir aqui uma nova aba. Opa, vou abrir na vertical. Se você vem em etc foundation, quando você instala o RPM, o Foundation instalou esse monte de arquivo lá. Tá? Então, esse default settings é o arquivo que ele criou. E esses outros arquivos, perceba que aqui não é nem a mesma versão, porque aqui eu estou no meu computador, não estou lá no treinamento. Se alguém não estiver vendo a minha tela, aí, por favor, atualize a sua tela. Essa parte é importante. Então, você tem o etc foundation, e aí você tem os arquivos que são os .modules, que se você olhar aqui na parte de downloads, tem todos esses arquivos .modules aqui instalado, tá? Mas quando você baixa o RPM full, ele coloca todos eles nesse diretório do /etc foundation. Aqui tem um ponto interessante, é que tem alguns clientes que não querem ter nada no etc foundation. Aí eles criam uma outra pasta e move tudo que está no RPM para lá. Só que o Foundation vai fisicamente procurar o arquivo settings nesse cara aqui. Então o cliente que quer mover isso para outro lugar tem que pelo menos criar um link simbólico para esse /foundation. Tá? Então aqui eu vou colocar que eu quero carregar as imagens, porque esse carregar imagens é quando você digita docker images, essas imagens que estão aqui. Ele tem que conhecer o que está nesse diretório do etc foundation, tá? Se você não fizer isso, ele vai tentar baixar do registry, e no caso do cliente que não tem acesso ao nosso registry, vai dar erro. Então, quando você coloca que você quer carregar a imagem, ele pergunta, tá bom, mas qual que é o path? Ele já sugere o path, que é o padrão. Se o cliente tiver modificado esse path, ele vai ter que falar qual que é o path, onde estão os arquivos. Tá? Se ele não modificou, é só dar enter. E ele vai fazer load dos 3 principais arquivos do Foundation, que é o que a gente chama de Foundation Core, que é o proxy, o storage e o supervisor. Proxy é quem faz o listen da porta 80 e permite que as requisições entrem para o Foundation, ou para autenticação, ou para direcionamento para os módulos internos do Foundation. Storage é o min.io quando você utiliza o storage local. E o supervisor é a camada que gerencia as conexões e valida a autenticação, repassando isso para o módulo que interessa. Então, agora se eu fizer um Docker PS, cara, o Docker não está up. Nós tivemos um problema aqui. Se eu fizer um Docker Images, o Docker não está up. Nada vai funcionar. Se eu fizer um systemctl start Docker, ele não funciona porque eu não sou root, mas vamos lá, sudo. E aí se eu fizer um Docker PS, ele continua
com problemas. Aqui nós temos um cenário de problemas. Isso aqui não deveria ser assim. Tá? Quando você fizesse um foundation config, era só fazer um foundation up. Mas desse jeito aqui, o Docker não está funcionando. Eu vou até fazer o foundation up para vocês verem o comportamento de um cenário problemático. Ele falou, sessão não encontrada. Aí ele fala aqui que não conseguiu acessar o Docker, deu um permission denied aqui. Na verdade, aqui ele falhou para iniciar o Docker Swarm. Pô, aqui você já vê que tem um problema, ele já não vai subir. Mas aqui não é o normal, o normal é você fazer como sudo. Vamos ver como é que o sudo fica. Ele detecta a configuração e tenta subir. E aí ele vai ficar travado nisso. Deixa eu abrir uma outra aba. Ele vai ficar travado nisso por 2 minutos. Aí ele vai dar um timeout e falar, cara, tem uma coisa errada. Ou não. O que aconteceu aqui? Eu estava esperando que desse um erro. Sessão não encontrada, subiu. Olha só. Espera aí. Adicionando módulos. Vai estar mais redondo do que eu esperava, gente. Espera aí. Foundation Up. Aqui eu fiz como sudo. Ele criou a rede do overlay, que é uma rede interna do Foundation, e começou a iniciar os módulos. Iniciou os módulos internos, segundo ele conseguiu iniciar com sucesso, e aqui ele está iniciando todo o Foundation. Provavelmente teve alguma atualização nessa distro que a gente criou hoje, uma distro nova. Na última vez que a gente fez esses passos, a gente teve que instalar, teve que executar um passo adicional, que era a configuração, o troubleshooting aqui desse comando que permite o Docker executar containers. Aparentemente não precisa mais. Provavelmente saiu algum patch da OCI que corrigiu esse problema. Vamos só esperar esse start aqui e a gente vai parar um pouquinho para o intervalo. Olha, segundo ele está tudo up. A gente valida isso fazendo docker service ls. Ah, tá. O problema aqui não é que o Docker não está rodando, gente. Desculpa, eu que fiz merda aqui. É sudo docker service ls. Esse usuário não está permitido a fazer comandos do Docker. Isso pode ser resolvido se você fizer sudo foundation. Tem um comando aqui, foundation usered. E aí você pode colocar opc, que é o nome do usuário que eu quero utilizar sem usar o root. Tá? Que é esse usuário aqui. Você tem certeza que quer colocar o opc no grupo de segurança do Foundation? Sim. Então agora, se eu fizer um docker ps, ele ainda não tem acesso, mas se eu iniciar um outro bash, ele reinicia as configurações de permissão desse usuário. Eu posso fazer docker ps e deveria ter funcionado. Deixa eu ver. Ok, pessoal, vamos fazer uma pausa agora. Daqui a pouquinho a gente entra para fazer troubleshooting, porque a gente não conseguiu fazer esse docker ps aqui no usuário comum, só consegue fazer no docker. Mas já está rodando, daqui a pouco a gente mostra ele rodando para vocês. Pausa de... O que vocês acham? 10 minutos? Pode ser, Tomzão. Tá bom, então 10h45 a gente volta. Beleza, combinado.